Antes de começar a contar as histórias que vivi na Força Nacional, talvez seja importante explicar por que comecei a anotar tudo. Durante muito tempo, sempre que via autobiografias ou livros de memórias sendo publicados, eu me perguntava o que teria para contar sobre a minha própria vida. Será que eu havia vivido algo que realmente merecesse ser registrado? Algo que pudesse servir de exemplo para alguém? Ou, quem sabe, permanecer como um pequeno registro histórico? Quando fazia esse exercício, lembrava-me de muitas fases curiosas da minha vida. Da coleção de selos e moedas da juventude, do período em que toquei saxofone, da vontade de ser hippie e viver do artesanato, da paixão pela fotografia e pelo cinema, do desejo de aprender mágica e até do tempo em que me interessei pelo movimento Hare Krishna, chegando muito perto de me converter. Acabei desistindo da ideia quando descobri uma das regras básicas de conduta: a proibição das relações sexuais, exceto dentro do casamento e com finalidade de procriação. Também havia lembranças mais dolorosas, perdas que enfrentei ao longo da vida e que jamais consegui esquecer. Mesmo assim, nada disso me convencia de que eu tivesse uma história digna de uma autobiografia. As experiências pareciam comuns demais, e pior ainda, os detalhes já haviam se perdido com o tempo. Na verdade, nós não temos o hábito de registrar as pequenas coisas do cotidiano. Confiamos que a memória será capaz de guardar tudo e acreditamos que, quando necessário, bastará fazer um esforço para recordar. Mas o cérebro não funciona dessa maneira. A memória é frágil. Com o passar dos anos, os detalhes mais precisos de um acontecimento vão desaparecendo, deixando apenas fragmentos. Durante muitos anos, costumava aconselhar as mães dos meus pequenos pacientes a manterem um caderno onde pudessem anotar todas as dúvidas que surgissem em casa. Sempre dizia para levarem esse caderno à consulta seguinte. Quando não faziam isso, era comum chegarem ao consultório dizendo: "Doutor, eu tinha tantas perguntas para fazer, mas agora não consigo me lembrar de nenhuma." E sem as perguntas, eu também não conseguia ajudá-las da melhor maneira. Curiosamente, apesar de dar esse conselho com frequência, nunca havia aplicado essa prática à minha própria vida. Isso só mudou quando me encontrei na Força Nacional, longe de casa, distante da família e dos amigos. Surgiu em mim a vontade de compartilhar com eles aquilo que realmente vivíamos ali. Achei que seria justo criar um pequeno caderno de memórias e registrar o dia a dia, preservando detalhes que, de outra forma, passariam despercebidos. Como todo virginiano, sempre tive uma atenção especial aos detalhes, principalmente nos assuntos que despertavam meu interesse. Primeiro foi a fotografia, mais tarde, a medicina legal. A medicina legal, em particular, obrigou-me a aprimorar o domínio da língua portuguesa e a organizar melhor as ideias, para produzir laudos claros, objetivos e de fácil compreensão para as autoridades judiciárias. Assim, a ideia de manter um diário durante a experiência na Força Nacional acabou se transformando em um estímulo adicional para melhorar a escrita e, finalmente, colocar em prática aquilo que eu sempre recomendava às mães de primeira viagem: registrar os momentos importantes antes que eles desaparecessem da memória. Foi somente quando comecei a reler aquelas anotações que percebi algo inesperado. Ali havia histórias interessantes. Algumas eram engraçadas e carregadas de um certo sarcasmo. Outras eram tristes, melancólicas e profundamente humanas. E foi então que compreendi uma coisa que nunca havia percebido antes. A minha trajetória nesta vida não era tão vazia e desprovida de significado quanto eu imaginava. Talvez o problema não fosse a falta de histórias. Talvez eu apenas nunca tivesse aprendido a preservar os detalhes.